Olá pessoal, aqui é o Wagner da empresa Spector, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nosso assunto vai ser sobre ensaio de ultrassom e como esse ensaio pode impactar no seu databook de obra. Dando início à nossa videoaula aqui, pessoal, você sabe o que é um ensaio por ultrassom? Para que ele serve? Por que ele é utilizado dentro da indústria metalúrgica? Se não sabe, vamos lá. Pessoal, um ensaio de ultrassom ele nada mais é do que um ensaio não destrutivo. Como o nome já diz, não precisa você destruir a peça para você conseguir realizar esse ensaio. Então, qual que é o objetivo desse ensaio? É detectar descontinuidades abaixo da superfície, ou seja, buscar descontinuidades, buscar defeitos, do quais muitos ensaios não destrutivos não conseguem, e apenas o ultrassom consegue chegar lá. Claro, tem a questão agora da radiografia que o pessoal está utilizando bastante na área. Só que são casos um pouquinho mais raros e dependendo da aplicação do produto final, realmente pode vir uma exigência da engenharia pedindo radiografia ao invés de ensaio de ultrassom. Mas vamos se ater ao que interessa hoje, que é o ensaio por ultrassom. Para ficar uma aula um pouquinho mais completa, o que eu vou fazer aqui, tá, pessoal? Eu vou abrir um procedimento de ultrassom para vocês entenderem de fato que realmente é interessante para você que está fazendo o databook de obra e entender também como o inspetor de ultrassom, como ele se guia na área. Porque não é apenas o inspetor ir lá fazer o ensaio do ultrassom, achar uma descontinuidade que ele vai simplesmente classificar ela como todo defeito, tá? Então, com base nisso, existe um procedimento e dentro desse procedimento existe um critério de aceitação. E nesse critério de aceitação que está dentro desse documento que eu vou mostrar para vocês como um exemplo, é o que o inspetor utiliza no chão de fábrica para dizer se a peça está ok ou se ela realmente precisa de reparo onde ela está. Então, pessoal, não estendendo muito o assunto aqui, eu vou direto para a tela do computador e a gente vai falando passo a passo todos os itens que interessam a você saber, até porque você vai ser a pessoa responsável por fazer um databook de obra. Então vamos lá, pessoal? Bom, pessoal, o que eu vou fazer agora, tá? Eu vou abrir um procedimento exemplo de ensaio por ultrassom em soldas, ok? Ok, pessoal, vamos lá. Esse procedimento que eu vou mostrar para vocês aqui é para vocês entenderem um pouquinho do ensaio por inspeção por ultrassom. Esse procedimento em específico, ele está apenas num modelo didático, ok? O que eu quero passar para vocês aqui? Eu não quero tornar vocês inspetores de ultrassom, mas vocês que vão estar à frente das empresas fazendo um databook de obra, vocês têm que conhecer quais são os tipos de inspeções que a sua fábrica pode estar executando nesse momento. E nada melhor do que conhecer quais as inspeções existem na sua fábrica, até porque quando chegar alguma documentação para você, você vai saber como procedeu essa documentação, ou seja, como procedeu esse ensaio. E eu já vi muitos colegas aí que se tornaram inspetores apenas ajudando empresas a fazerem o seu databook de obra. Porque hoje o controle de qualidade dentro das indústrias metalúrgicas tem uma grande necessidade por esses profissionais. Então, nada melhor do que você conhecer como fazer um databook de obra e, melhor ainda, conhecer os processos que geram um databook de obra, dos quais a inspeção por ultrassom, que gera um dos relatórios mais importantes da indústria também, ele vai fazer parte do seu databook de obra. Então, todas as videoaulas que a gente está passando para você aqui ao longo desse mais de um ano de conteúdo dado aí, é tudo para fazer parte do teu databook de obra e você não deixar para a última hora. Até porque você é a pessoa responsável por isso. Ok? Sabendo disso, pessoal, vamos se ater ao nosso procedimento de inspeção para vocês entenderem o que um inspetor de ultrassom ele tem como norte para verificar se o que ele está inspecionando em chão de fábrica está aprovado ou está reprovado. Então, vamos lá, pessoal. Esse procedimento aqui, como vocês podem ver, ele tem o nome aqui, ó, procedimento de inspeção 0xx, tá? No mundo real, ou seja, na sua empresa vai ter um número de um procedimento do qual você vai ter como base, tá? Então aqui como um exemplo didático a gente não se apegou em colocar número nenhum. Título do procedimento: procedimento para ensaio de ultrassom em estruturas metálicas, conforme a WSD 1.1. Ou seja, ele está citando aqui um procedimento para ensaio de ultrassom focado na indústria metalúrgica, ou seja, em estruturas metálicas, e que segue a norma WSD 1.1, que é uma norma específica de soldagem, tá, pessoal?
Sabendo disso, vamos baixar a barra de rolagem aqui. Pode ver que não tem nenhuma revisão no procedimento aqui. Dependendo da empresa de onde você vai estar, ou vai trabalhar, ou já está trabalhando, com certeza tem várias revisões aqui, porque os procedimentos, eles nunca ficam estáticos, né? Eles sempre vão se atualizando. Embaixo aqui, como pode ver, não tem nada de revisão, mas se tivesse, ia estar a assinatura de quem executou, verificou, aprovou. Descendo um pouquinho mais abaixo aqui, pessoal, tem o sumário. Então, o sumário aqui, ele vai citando tudo que esse procedimento possui. Então, ele vai citar normas de referência, que a gente vai passar também por os tipos de material a ser inspecionado, por aparelho, detalhes dimensionais da solda, cabeçotes, métodos de calibração, acoplante, critérios de aceitação, tá? E aceitação de descontinuidades, muito importante, tá, pessoal? A gente vai chegar nisso. Sistemática de registro de descontinuidades, ou seja, não adianta apenas o inspetor ir lá inspecionar e dizer que está ok, não, ele precisa gerar um relatório para isso. Relatório do qual você, que é responsável pelo databook de obra, vai precisar para colocar nesse teu arquivo chamado databook de obra. Também vamos passar aqui, pessoal, pela qualificação do pessoal, ou seja, não é qualquer qualificação que é válida. Requisitos de segurança ambientais também é padrão em todos os procedimentos. E os anexos aqui que a gente vai entrar, tá? Sabendo disso, tá, pessoal? Vou baixar a barra de rolagem aqui. Então, o que ele cita? Qual que é o objetivo desse procedimento aqui? Então, ele cita, descrever as condições mínimas para execução do ensaio não destrutivo em soldas de estruturas metálicas, estaticamente e dinamicamente carregadas, e estruturas metálicas não tubulares. Tudo que está fora daqui merece revisão desse procedimento aqui para ser incluído. Normas e documentos de referência, como é citado no procedimento. As normas e documentos de referência que foram utilizados para fazer esse procedimento aqui, ele está WSD 1.1, cita também uma norma Petrobras e cita também uma obra BEND, tá? Que a BEND, o que é? É uma Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos. Daqui um pouquinho mais a gente vai falar sobre ela. Abaixo aqui, ó, pessoal, material a ser inspecionado. Note o seguinte, pessoal, como a gente falou aqui no objetivo do procedimento, aqui também não vai fugir muito do exemplo. Ou seja, ele está liberado, conforme esse procedimento, para fazer inspeção em aço carbono, tá? Nas espessuras de 8 até 100 milímetros, e está liberado também para aços de baixa liga, de 8 a 100 milímetros. Aí você pode me questionar o seguinte, bom, mas se eu quero inspecionar um outro tipo de material, um outro tipo de aço que não está aqui, você vai precisar de um novo procedimento. Por quê? Porque o procedimento ele é bem focado no que o inspetor precisa fazer em fábrica. E se a tua fábrica está fazendo, está construindo um equipamento do qual esse procedimento não se aplica, novamente, você precisa de um novo procedimento similar a esse ou revisão desse procedimento para estar destacando aqui mais materiais do qual hoje não está destacado. Mas isso é uma outra coisa, tá, pessoal? Estou citando exemplos aqui para realmente você ter em mente tudo o que você precisa saber, ok? Aqui, ó, ele é citado os tipos de equipamentos que você pode utilizar, ou seja, que o teu inspetor pode utilizar. Então, tem o fabricante do equipamento, o modelo do equipamento, tá? E o tipo do processo, ou seja, que ele vai poder inspecionar pelo método pulso eco, ok? Então, ele cita aqui uma infinidade de equipamentos e também outra situação, pessoal. Tem um equipamento do qual o inspetor está usando e não está nesse procedimento? Ah, tem sim na fábrica, ok. Esse procedimento tem que passar por revisão para que esse equipamento que está sendo usado e não está aqui, tá, comece a estar. Numa nova revisão, o inspetor de ultrassom nível 3, que é a pessoa responsável que faz esse procedimento, numa próxima revisão, assim você tem que pedir para ele, ó, preciso que esse equipamento entre para o meu procedimento. Claro, pessoal, eu estou citando várias coisas aqui, só que muitas coisinhas do qual eu estou te passando, o próprio inspetor que está inspecionando, ele vai se dar por conta e vai pedir essa revisão, tá? Mas caso ele não pedir, você vai saber como prosseguir, ok? Sempre com a ajuda do próprio inspetor, tá? Porque tu não faz nada sozinho e nem deve fazer nada sozinho.
Saindo daqui, pessoal, detalhes dimensionais da solda, ou seja, as soldas a serem inspecionadas estarão dentro das dimensões definidas na figura 1. Como vocês podem ver, ó, pessoal, tem juntas de topo, então ele cita aqui as dimensões, a abertura também, tá? Tanto a abertura de raiz, o ângulo do chanfro, como também as juntas em ângulo. Então, tudo aqui ele está citando que as configurações de juntas que são permitidas o inspetor inspecionar e que está coberta por esse procedimento. Então, não tem muito detalhe aqui, tá, pessoal? Porque realmente quem vai inspecionar é até o inspetor lá em chão de fábrica. Descemos para baixo aqui, pessoal. O cabeçote, pessoal, os transdutores, como a gente costuma chamar, ok? O que seriam os transdutores? Imagina um equipamento de ultrassom, tá? Tá o equipamento bonitinho ali, só que esse equipamento de ultrassom, ele demanda de uns transdutores, que ele vai ser ligado à peça. E no momento que ele tiver esse transdutor ligado à peça, a tela do equipamento, enquanto você está fazendo ultrassom, ele está te mostrando que realmente você está encontrando no momento que você está fazendo a inspeção. Para você ter uma melhor compreensão, o que eu vou fazer, tá, pessoal? Eu até tinha buscado na internet aqui uns modelos e eu vou mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui. Saia de ultrassom. Vou botar aqui em saia de ultrassom para vocês terem uma ideia. Aqui, ó, pessoal. Pega essa imagem como exemplo aqui, ó. Essa imagem aqui está um transdutor, bem grande aqui na mão do cara aqui na direita. E lá no fundo está o equipamento de ultrassom, ou seja, isso aqui a gente chama de transdutores, ok? Daqui um pouquinho a gente vai entrar com um pouquinho mais de detalhe. Eu vou até abrir uma outra imagem aqui. Pode ver, ó, tá o equipamento de ultrassom ali e do lado ele está com o transdutor, ok? Então tá o equipamento, tá o transdutor e no momento que ele faz a varredura aqui, começa a movimentar esse transdutor, a tela do equipamento aqui vai começar a aparecer uns pulso eco, ou seja, uns eco na tela do equipamento, do qual eu vou mostrar para vocês depois com um pouquinho mais de detalhe, ok? Então é isso que você tem que entender. Isso aqui é um transdutor. Então vamos voltar para o nosso procedimento lá. E no nosso procedimento aqui, o transdutor, ele chama de cabeçote, então tanto faz, transdutor ou cabeçote. Então ele cita aqui qual que é a marca do transdutor, qual que é o modelo, o tipo do transdutor e aqui ele pega as medidas, tá? Qual que é a dimensão do cristal, o ângulo, a frequência do transdutor. Então cada caso aqui, pessoal, é um caso. Mas quem seleciona isso aqui? Quem seleciona é quem está inspecionando, ou seja, teu inspetor de ultrassom. Essas informações aqui, ela vai entrar para o relatório final, quando ele fizer a inspeção da peça e registrar num relatório. Esse relatório vai ser enviado a você, que você vai guardar no seu databook de obra. Sabendo disso, pessoal, vamos ver um pouquinho mais para baixo aqui, ó. Então ele cita aqui alguns transdutores, alguns modelos de transdutores, e cita também qual que é a faixa de espessura da peça que ele consegue inspecionar em termos de milímetro. Sabendo disso, pessoal, a gente vai cair um pouquinho para baixo aqui, descer a barra de rolagem, porque aqui ele está falando ainda de transdutores. Ele cita aqui que o método a ser utilizado da inspeção é executada pelo contato direto do transdutor, ou seja, pela técnica pulso-eco. Então não vou entrar muito em detalhe aqui, pessoal. Aqui ele cita também a calibração do equipamento, ou seja, a calibração do teu aparelho de ultrassom, ok? De nada adianta teu inspetor estar qualificado, teu processo ter todo o controle de qualidade atendido se o teu equipamento, a tua aparelhagem não está ferida ou não está calibrada. De nada adianta. Tanto é que esse procedimento aqui ele está citando, ó, calibração da linearidade horizontal. Cita também o método, cita a tolerância também dessa calibração que precisa ser executada. Cita também um outro tipo de calibração do controle de ganho. E assim por diante, tá, pessoal? Pode ver aqui que eu estou correndo a barra de rolagem, ele está falando ainda de tolerância, o que é aceitável, o que não é aceitável. Então ele cita aqui, pessoal, calibração é feita diariamente pelo teu inspetor. Ângulo real do cabeçote. Então, pessoal, para uma melhor compreensão, tá? O que ele quer dizer com isso? Deixa eu abrir a imagem lá de novo para explicar para vocês. Esse equipamento que vocês estão vendo na tela aqui é um equipamento de ultrassom. Então tem diversas marcas.
Esse equipamento de ultrassom ele passa por calibração também. Calibração ou aferição, como alguns gostam de chamar. Então, no momento que ele passa por aferição e calibração, não só ele, os transdutores aqui também precisam passar por essas aferições. O que interessa aqui para você saber é que esse equipamento, ou seja, não só equipamento, mas os transdutor também eles são aferidos e calibrados. Baixando a barra de rolagem, ele vai citando ainda a sensibilidade em relação ao sinal do ultrassom, ou seja, como é um sinal bastante sensível, então tem toda a sensibilidade, tem toda a aferição e a calibração a ser respeitada. Descendo aqui, pessoal. Algo muito importante para vocês saberem aqui sobre o ensaio por ultrassom é que ele existe o cabeçote normal. E o que seria o cabeçote normal? Pessoal, no momento que esse aqui é um transdutor e essa aqui é a peça. Esse transdutor aqui, o feixe sônico dele é reto, ou seja, no momento que você colocou o transdutor na peça, qual que é o feixe sônico que ele vai sair? Qual que vai ser o ângulo? Aqui vai ser o ângulo zero. Por quê? Porque ele é um transdutor normal, então ele não tem angulação no momento que ele vai inspecionar alguma peça. Então por isso que chama de cabeçote normal, ok? Só que do mesmo jeito que existe cabeçote normal, existem também os cabeçotes angulares, como você pode ver aqui, ó. Isso aqui é um cabeçote angular. E esses cabeçotes angulares aqui, você pode encontrar no mercado seguinte, de 45 graus, de 60 graus, de 70 graus, ok? Então esses cabeçotes, esses transdutores aqui, ele é bastante utilizado quando você vai fazer uma inspeção em soldagem. Como você não tem como fazer uma inspeção em cima da soldagem, até porque tem um reforço da soldagem, né? Você faz lateralmente com esse transdutor angular. Para ter um exemplo melhor, tá, pessoal? Sobre isso aqui, o que que eu vou fazer, tá? Deixa eu abrir uma outra imagem aqui para vocês terem uma noção. Aqui, ó, pessoal, essa imagem que vocês podem ver é um transdutor angular, não tem como saber o ângulo aqui, tá ok, pessoal? E ele está fazendo uma inspeção sobre o material aqui, é o material todo cinza, ó. Repare que aqui é a tela do equipamento aqui, ok? No momento que o transdutor aqui, ele pega esse defeitinho ou uma descontinuidade, vamos assim dizer, repare que a tela do equipamento ele sobe um pico. Esse pico aqui ele indica para o inspetor de ultrassom que tem uma descontinuidade para ele avaliar. No momento que ergue esse pico aqui, o inspetor de ultrassom, com os métodos que ele já conhece, ele vai conseguir dizer para a pessoa que precisa reparar e chegar nesse defeito, aonde está exatamente esse defeito e em qual profundidade está. Com essas informações aqui, a pessoa que vai reparar a peça vai chegar exatamente onde está esse defeito, vai reparar e vai passar para o inspetor de ultrassom, ó, tua peça está ok. E o inspetor vai voltar e vai fazer o mesmo ensaio. Note que nesse gráfico aqui, no momento que o transdutor passa sobre o defeito, ele ergue o pico, né? Mas quando ele sai do defeito, note que o pico baixa. Ó, acabou de baixar, viu? Ele só aumenta quando ele chega aqui na descontinuidade, senão ele some aqui em cima, né? Então o ensaio do ultrassom, a grosso modo, tá, pessoal, de forma resumida é isso. Aqui temos citando o cabeçote angular. Poderia ser também um cabeçote normal, do qual ao invés de o ângulo ser feito de forma... Ao invés de estar utilizando o transdutor angular, ele poderia estar utilizando o transdutor normal. Então ele não ia sair uma inspeção por ângulo aqui, ele ia sair uma inspeção reta aqui. Então o feixe sônico ele ia sair de forma reta para baixo. Em termos de inspeção, tá, pessoal? Então de forma objetiva aqui, né, de forma gráfica, estou mostrando para vocês o que realmente interessa saber, tá? Deixa eu abrir uma outra figura aqui para vocês saberem. Esse aqui, pessoal, onde está o azul aqui é um transdutor normal, ok? E nesse transdutor normal aqui, pode ver, ó, que está entre dois picos, tá? Que ele não está pegando. O que vale é o meio aqui. Então ele veio, inspecionou, não achou nada, voltou, tranquilo. A tela aqui está limpa. Mas em paralelo aqui, a minha direita no caso,
onde vocês estão vendo o meu mouse, ele encontrou uma descontinuidade aqui na peça em si. Como ele encontrou uma descontinuidade, o que a tela do equipamento faz? Ele sobe um pico, dizendo que existe uma descontinuidade ali. Então, isso aqui é um cabeçote normal, diferente do angular. Então, cada cabeçote ele tem uma aplicação. É isso que vocês precisam entender. Vou voltar agora para o procedimento, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. Não, vou voltar para o procedimento. Aqui está citando ainda as aferições. Ele vai citando ainda a calibração do aparelho, não dos transdutores, mas sim do aparelho. Então ele cita aqui que a calibração tem que ser utilizada, tem que ter como base a utilização dos blocos padrões V1 e V2. Não vou entrar em detalhe, tá, pessoal? Dos blocos aqui. Então ele fala do ajuste da sensibilidade do equipamento, ok? E vai citando outras situações aqui. E também, ó, uma coisa muito importante, condição superficial e técnica de preparação da superfície. Então ele fala aqui que a superfície de contato, onde vai estar o transdutor, por exemplo, pessoal, ele tem que estar o máximo, vamos dizer assim, retilíneo possível. Não tem como fazer uma inspeção numa peça que está toda esburacada, vamos assim dizer. Mas o que a norma diz? A norma diz, o procedimento diz, que a superfície de contato entre o cabeçote e a peça deve estar limpa, livre de irregularidades que possam interferir no acoplamento e na movimentação do cabeçote, tais como rugosidade excessiva, carepas, respingos e tintas. Ou seja, todas essas questões aqui influenciam no ensaio do inspetor de ultrassom. Um pouquinho mais para baixo aqui, pessoal, técnica de preparação da superfície. Caso eu tiver que fazer alguma remoção de algo, tá? Ele cita aqui que pode ser por esmerilhamento, lixamento ou escovamento, conforme necessário. Bom, pessoal, aqui no acoplante, tá? O que a gente utiliza? A gente utiliza muito na área, que é o acoplante metilcelulose. Ele é dissolvido na água ou na glicerina. Esse metilcelulose, ele nada mais é do que um acoplante utilizado também na área médica, porque não tem efeito nenhum, tanto na peça que vai ser ensaiada, quanto no ser humano também, então não tem diferença nenhuma. Ele é apenas um acoplante, tá? Eu já vi situações aí de pessoas estar utilizando gel para cabelo mesmo, para estar fazendo as inspeção por ultrassom. Não é muito usual, mas eu já vi pessoas utilizarem, tá? Então, saindo daqui, pessoal, técnica de varredura. Aqui ele fala a verificação do metal de base, que vai ser inspecionado. Fala também da acessibilidade, para você conseguir ter acesso ao que você vai inspecionar. Você não, o teu inspetor vai inspecionar. Cita aqui a detecção de descontinuidades transversal ao eixo da solda. Não vamos entrar em detalhe, tá, pessoal? Mas como vocês podem ver aqui, aqui estão os transdutores, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tem uns 10 transdutores aqui. Então, o que ele cita? Ele cita que o inspetor precisa fazer movimentações ao longo da peça para tentar chegar, ou seja, na descontinuidade que talvez ele esteja buscando. Ou que também ele não esteja buscando, porque realmente no momento que ele vai fazer alguma inspeção, a primeira coisa, a última coisa que ele quer encontrar é descontinuidade, ok, pessoal? Descendo a barra de rolagem. Aqui, pessoal, a tabela 1 para a escolha do ângulo do cabeçote, tá? Então ele cita aqui a espessura da peça que pode ser ensaiada, tá? E ele define aqui qual que é a escolha do cabeçote que precisa ser, tá? Então aqui ele fala, ele cita a geometria da peça, o que cada cabeçote, qual cabeçote você vai utilizar, ok? Com base no tipo de solda. Mas nada que você precisa compreender aqui, tá, pessoal? De forma geral. Aqui ele cita também os cabeçotes exigidos conforme a tabela 1. Não vamos entrar nessa tabela 1, tá, pessoal? Vamos passar de forma rápida aqui. Aqui, ó, critérios e registros de aceitação de descontinuidades, ok? Então ele cita aqui todo um cálculo matemático que os equipamentos mais novos converte isso na tela do computador para o inspetor saber o que é aceitável e o que não é. E os equipamentos mais antigos, realmente, o pessoal tinha que estar na calculadora para chegar nos resultados do que realmente era aprovado ou não era aprovado. Tá, pessoal?
Então, passando aqui, como vocês podem ver, a leitura é bastante cansativa, tá? Mas isso aqui já está no DNA do próprio inspetor de ultrassom. Então, ele cita aqui, pessoal, pela espessura da solda em milímetro e o ângulo do cabeçote. Então, ele cita aqui a descontinuidade, dependendo ela, né? E a classe da severidade dela. Então, tem dependendo, tá? Cada produto, cada caso é um caso. Ele tem a classe A, classe B, classe C e classe D. Então, ele tem vários tipos de classificação aqui de severidade, tá? Mas nada que você precisa compreender. Passando aqui para baixo, pessoal, tá? Ele cita aqui classe A, descontinuidades grandes, classe B, descontinuidades médias, classe C, descontinuidades pequenas e classe D, descontinuidades muito pequenas. Então, ele é todo dividido por classe aqui, tá, pessoal? Então, ele cita aqui as indicações, varreduras. Mas, a grosso modo aqui, tá, pessoal, que a gente está correndo a barra de rolagem aqui, não tem muito o que ser passado, além do que a gente já passou para você compreender o que é um ensaio, tá? Aqui no final, ele cita um tipo de relatório para registro de resultados. E mais abaixo aqui, pessoal, ele cita também a qualificação do pessoal. Então, vamos lá, para a qualificação do pessoal. No Brasil, a mais conhecida é a ABENT, Associação Brasileira de Ensaios Não Destrutivos. Essa associação, ela qualifica inspetores de ultrassom, inspetores dimensional, inspetores de líquido penetrante, inspetores de pintura, mas o que interessa saber aqui é que na modalidade de inspeção por ultrassom, quem qualifica é a ABENT. Para baixo aqui, pessoal, ele cita aqui que a limpeza final precisa ser executada, tá? Para não ficar resíduos que prejudiquem a peça. Porque vamos lá, pessoal, esse acoplante metilcelulose, quando ele é passado em cima do material metálico, ele vem, né, se você deixar secar, ele vem gerar uma corrosão naquela superfície. Por quê? Porque tem uma composição química desse metilcelulose aí, que ele faz com que aonde ele seja aplicado em qualquer material metálico, ele venha a secar e posteriormente abrir uma oxidação ali. Então, dependendo do produto final, o uso do produto final, é obrigatório a limpeza desse acoplante que ficou na peça, ok? Para baixo aqui, ó, requisitos de segurança ambientais, não vamos entrar em detalhes, ok? É muito padrão, está nas normas. E aqui a gente encerrou o nosso procedimento, ok? Agora eu vou achar um relatório aqui para que vocês tenham uma noção de como é lançado as informações. Formulário de ultrassom. Lembrando, pessoal, que o que a gente está vendo aqui é apenas num ambiente didático, ok? Então, pessoal, aqui é o seguinte, tá? Tem aqui a logo do empreendimento. Aqui está a nossa logo da corujinha. Que é um relatório de databook digital. Aqui está o nome do projeto, nome do fabricante, cliente, contrato. E aqui, pessoal, uma informação muito importante, tá? Nesses relatórios, que essas informações aqui que eu estou colocando aqui, elas são todas padrões. No momento que o teu inspetor preencher uma vez, ou você que está ajudando o teu inspetor preencher uma vez, dificilmente ele vai mudar alguma coisa. Por quê? Porque eu chamo isso aqui de cabeçalho do relatório, ou seja, a máscara do relatório. Que, por exemplo, como vocês podem ver aqui, no momento que foi preenchido o projeto, fabricante, cliente, os dados do equipamento de ultrassom aqui, a identificação do equipamento, nada disso aqui mais vai mudar. O que vai mudar aqui no relatório disso aqui? Vai mudar o número do relatório, obviamente, né? Vai ter 1, 2, 3, 100, 200 relatórios. A data que esse relatório foi feito. E principalmente o número de página, ok? Para vocês terem uma noção melhor, nesse procedimento que a gente acabou de ver lá, procedimento de inspeção, né, por aí vai, né, ele sempre é citado nesse relatório. Então você pega o nome do procedimento e acaba jogando para cá. Então ele tem aqui, tá, o nome do procedimento, qual que é o número da revisão. Tem aqui o plano de inspeção e teste, a famosa PIT, que se você está acompanhando nossas videoaulas, você já sabe o que é uma PIT. Qual que é a norma de referência? Tá? Vamos pegar como exemplo o procedimento que a gente acabou vendo. Era a AWS, né, pessoal? Deu 1.1, então tá aqui.
A condição de superfície, pode ver aqui que ela está padrão como escovada, mas poderia estar esmerilhada e por aí vai. Lembra que a gente chegou lá e verificou umas tabelas lá de critério de aceitação? Pois é, essa tabela do critério de aceitação lá, a gente passa para cá. Então a gente cita aqui, já está citando o procedimento, óbvio, né? E embaixo tu vai citar o item do procedimento, que ele cita o critério de aceitação. Algo bem fácil também, tá, pessoal? A iluminação, que é muito importante, iluminação ambiente, tá? Dados do equipamento, número de série, tipo de inspeção, por aí vai. E aqui, pessoal, os cabeçotes cadastrados, ou seja, os cabeçotes utilizados. Então tá aqui, ó, o cabeçote de 45 graus, 60, 70. Observe, pessoal, que esses cabeçotes aqui, esses transdutores, eles são angulares. Diferente desses últimos dois aqui, que tem o cabeçote normal e o cabeçote duplo cristal, que também é classificado como cabeçote normal. Com exceção que ele possui 2 cristais dentro, tá? Mas isso é algo mais específico para o inspetor de ultrassom. Aqui está o fabricante dos transdutor, tá? Então aqui ele cita modelo, série, dimensões e por aí vai. Ou seja, pessoal, para que essas informações de cabeçalho aqui são importantes? Porque quando o teu inspetor vai inspecionar em chão de fábrica, tudo que está aqui é o que ele está seguindo lá no chão de fábrica. E tudo que está aqui entre transdutores e cabeçote é o que está na maletinha dele disponível para ele inspecionar lá embaixo. Aqui é uma informação, ó, pessoal, muito importante. Aqui estamos falando de um desenho específico. Aqui estamos falando do segundo desenho específico. E assim por diante, tá? Então vamos entrar um pouquinho mais a fundo aqui, ó. No momento em que o inspetor vai gerar o relatório, ele vai pegar o código do desenho maior em si, ok? Vai citar o código do desenho. Vai citar também o número do conjunto soldado desse desenho que ele foi inspecionar. E vai colocar umas informações referente à inspeção que ele realizou em chão de fábrica. No momento que ele fez isso, tá? Ele vai citar aqui qual que é o tipo de junta, qual que é o número da EPS, que é o procedimento de solda, ou a IES. Vai citar também quem são os soldadores que acabou soldando, a data que ele inspecionou, está aprovado, não está, está aqui a informação. E ele também pode preencher aqui o seguinte, pessoal. Ele vai pegar os transdutores aqui em cima e passar aqui para baixo só o que realmente ele utilizou. E desse modo ele vai colocar aqui alguns dados do equipamento em si, quando ele encontrou algum defeito, alguma descontinuidade, ou qual que foi a calibração do equipamento do qual ele estava fazendo a varredura lá no processo de ultrassom. Não vamos entrar em tanto detalhe aqui, tá, pessoal? Que o que vocês precisavam entender era isso, tá? Era como o inspetor, o que é o ensaio de inspeção, o que o inspetor se baseia, ou seja, a gente entrou no procedimento de qualidade, e agora temos chegando aqui no relatório que o inspetor vai fazer, vai assinar e você vai guardar esse relatório no seu databook de obra. Então vou aumentar ele um pouquinho aqui. Essas informações todas aqui é o inspetor que vai preencher, ok? Bom, pessoal, chegando aqui nos instrumentos utilizados, tá? Temos aqui trena, bloco padrão V1, V2, V3 e por aí vai. Algo bastante interessante. Quando você tem esses equipamentos no teu relatório, ou seja, em qualquer relatório de inspeção, esses instrumentos de medição, eles obrigatoriamente têm que ter passado por algum laboratório para ter feito a aferição ou calibração. No momento que esses laboratórios executam esse trabalho, é gerada uma documentação, chamada de certificados de aferição ou calibração, do equipamento em si, tá? Cada um vai ter um. Para quê? Para que você coloque esses relatórios lá no seu databook de obra. Porque o databook é uma reunião que conta a história da obra como um todo, tá? Então ele cita ali qualificação de inspetores, cita ali calibração também dos instrumentos utilizados e por aí vai. Então, na questão dos instrumentos utilizados, é muito importante você guardar esses certificados de calibração, porque eles vão ser de extrema importância para o teu databook de obra. Sabendo disso, tem aqui o rodapé, ó, pessoal. Assinatura do teu inspetor, que fez essa inspeção, em cima desse relatório. Assinatura do cliente, se for o caso. É raro você ter o cliente dentro da sua fábrica, tá? Mas ele manda uma fiscalização, ele manda um inspetor responsável que vai ficar no dia a dia verificando
se a fabricação do determinado produto está sendo cumprido o controle de qualidade. Bom, pessoal, sobre relatório de inspeção por ultrassom, o que a gente tinha para passar para vocês era isso, tá? Então a gente falou sobre o que é o ensaio, o que o inspetor de ultrassom faz, como ele se baseia, ou seja, a gente entrou nos procedimentos de qualidade, e para finalizar agora, o relatório de inspeção. Esperamos que vocês tenham gostado. Então, até a próxima videoaula.